Eu estava aqui comendo a minha pipoca em casa, muito tranquilo, com o meu pirambelo. Eles que são incomodados por um grupo de meninos que querem que vierem visitar a minha biblioteca. Ah, tá aí, pode ver, mas não pode levar, porque é tudo raridade. Entretanto, eles querem que eu faça um comentário sobre este ou aquele livro. E um dos meninos foi até lá na coleção do Nobel, que são quase 120 autores, e quer que eu fale sobre sobre um deles. Ele me trouxe esse aqui, do Henryk Sienkiewicz, escritor polonês. Aí qualquer um que eles pegarem, confesso que li e reli. Alguns há mais tempo, e a memória sempre é traiçoeira, como o Mnemosyne é traiçoeira. Me trazem, eu vou comentá-lo, rapidinho, pois a primeira obra que este nobelista traz é chamada O Faroleiro, onde a personagem principal não é bem o faroleiro, e sim o tempo polonês, a história polonesa, o homem polonês. Pois a Polônia foi um país partilhado pelos seus vizinhos. De um lado a Prússia, de outro lado a Áustria, de outro lado a Rússia, que fizeram-no pobre e dividido, e saquearam. E também essa partilhamento, essa falta de independência polonesa teve fim com o advento do Napoleão, de pessoas como Poniatowski, como Kosciuszko, que se levantaram contra aquela situação e trouxeram a independência polonesa, mas por pouco tempo, pois Napoleão durou pouco, voltando a Polônia a sofrer os dissabores. E uma das partes mais brilhantes da história da humanidade é a história da reação polonesa contra a dominação estrangeira, onde ela aprendeu que nenhum povo a ajuda, que ela teve que se fazer por si próprio, como todos os países têm de fazer. Pois esse então é o espírito da primeira obra do Sienkiewicz, neste livro sob o título O Faroleiro. O segundo título é muito interessante e divertida essa história, chamada Bartek o Conquistador, onde esse Bartek, um cidadão pobre que morava num vilarejo, é chamado a aderir às tropas prussianas que o invadir a França, na guerra de 1870, a Guerra Franco-Prussiana, onde destacou-se por um lado o Bismarck e por outro lado o Léo Gambetta, responsável pela França que fugiu de balão. E nessa obra aqui específica, esse polonês dá o sangue pela Prússia. E, na verdade, é desprezado pelos prussianos. Os poloneses são chamados de porcos imundos. E mesmo tendo o Sr. Bartek demonstrado alta coragem, foi a muito contragosto condecorado. E ao voltar para o seu lugarejo, achou que por isso podia ser tratado como um cidadão. Mas não, acaba sendo desprezado pelo sistema de dominação estrangeira, inclusive sendo expulso junto com a mulher e com a família. E toda vez que errou a um escritor, se for ele indiano, veja lá o que é a Índia. Se for da Mongólia, veja lá o que é a Mongólia. Sendo esse escritor escolhido por esses meninos polonês, busquei ver há muito tempo o que é a Polônia, a marca da sua história. Interessante aquela batalha, ou aquela passagem, por volta do século XV, lá por 1410, Batalha de Grunwald, onde os poloneses, já com os lituanos, marcaram a história, expulsando, assim é a expressão,
a poder de facadas nas costas os cavaleiros teutônicos que lá queriam dominar. E essa dor foi tamanha que, passado 500 anos, à época da Primeira Guerra Mundial, os alemães, ao vencerem uma batalha lá naquela região, perto de onde foi aquela outra batalha, fizeram batizar com o nome da batalha que foi vitoriosa a Polônia e a Lituânia, justamente para mostrar que os prussianos, mesmo que levassem mais de 500 anos, não esqueciam a hora da vingança e da vendetta. E de que a Polônia foi, por volta do século XVII, talvez a maior potência europeia, inclusive tendo invadido a Rússia, quando, usando e utilizando-se de um suposto herdeiro, filho de Ivan o Terrível, Dmitri, invadiram a Prússia para colocá-lo no poder, nas guerras conhecidas como Dmitríadas, sendo expulso a poder de muito sacrifício. Ainda na Rússia hoje tem uma expressão a respeito dos poloneses, que naquela época vivíamos sem czar e sem patriarca. Assim como certos povos que até hoje vivem sem czar e sem patriarca, e sem comando, e entregue a potências estrangeiras. Outro conto constante aqui nessa obra nobelística é o Janko. Janko, o músico, que conta a história de um menino. Esse é um dos contos mais maravilhosos da história, que conta a história de um menino que queria se dedicar às artes. E ao ver o violino em certo lugar, foi mexer no violino, sendo capturado e falsamente acusado de tentativa de roubo, de furto, ou coisa que seja. Como era muito criança, não poderiam dar uma pena de cadeia para ele, encontrando aí uma pena alternativa, a de ser surrado lá por algum funcionário público. E foi. Só que parece que aconteceu um exagero, e esse espancamento o levou à morte. Ou seja, desnutre-se um país, desviriliza-se um país, tira-se a alma de um país, tira-se a sombra de um povo quando lhe negam a cultura, quando lhe negam as estruturas históricas e literárias. Pois se eu perguntar hoje para o povo brasileiro alguma coisa sobre a Batalha de Genipapo, sobre o bombardeio na capital paulista em 1924, sobre a Comuna de Manaus, sobre os acontecimentos que afligiram na Balaiada, na Cabanagem, na Sabinada, no Farrapos, qual brasileiro? Raríssimos poderão subletrar, poderão se manifestar sobre esses acontecimentos. Ou seja, há um trabalho como feito pela Rússia, como feito pela Prússia, como feito pela Áustria, pelos Habsburgos, no sentido de negar à Polônia a sua história, de negar à Polônia a sua literatura. E é contra isso que contrabateu, rebateu o senhor Henryk Sienkiewicz, que inclusive no discurso, quando ganhou o prêmio, disse que enquanto a Polônia tiver poetas e literatos, a Polônia não morrerá. Sienkiewicz recebeu inclusive a Polônia, à época dessas ocupações, um poema de autoria do nosso Machado de Assis, que por vezes é negada a capacidade de poeta, mas é um dos maiores poetas, onde ele diz: pobre nação, a respeito da Polônia, é longo o teu martírio, a tua dor pede vingança e termo, muito has vertido em lágrimas e sangue, é propícia essa hora, o sol dos livres como que surge no dourado oriente, não ama a liberdade quem não chora contigo as dores tuas, e não pede, e não ama, e não deseja tua ressurreição finada, heróica. Henryk Sienkiewicz também é autor do Quo Vadis e da trilogia A Ferro e Fogo,
que conta o domínio sueco sobre a Polônia, pois a Suécia também aproveitou-se da oportunidade para sugar esse território europeu. Bom, finalizando nessa curta resenha, somente mandei buscar na biblioteca alguma coisa, que se eu trouxer tudo não cabe aqui embaixo. Outros escritores poloneses, o senhor Józef Conrad, que inclusive no Nostromo já denuncia a exploração dos países latino-americanos pelo potencial norte-americano. Até hoje isso ocorre. Mas tem aí gente que está dizendo que eles vão ajudar, mas ainda não ajudou não. Tem um cara aí que, por sinal, quando ele coloca aquela calça jeans dele apertadinha, ele fica terrível. Ele vai nos Estados Unidos dar entrevista como se estivesse falando no nome do Brasil, falando que nós vamos entregar tudo o que temos a eles, como se nós não tivéssemos potencial de educação, de instrução e até mesmo de luta, se fôssemos chamados. Mas não é dessa vez que isso acontecerá. Haverá de surgir gerações que vão tomar tudo isso que estão nos roubando, vão tomar deles. Outro escritor polonês, e esse realmente eu recomendo a leitura desse clássico, que eu não sei nem ler o nome, Ferdi Durkee, um dos maiores clássicos da história mundial, onde o principal personagem é a infantilidade de um povo, dizendo da infantilidade que se abatia sobre o povo polonês, assim como se abate sobre certo povo nessa esfera terrestre nos dias de hoje. Muito obrigado. Vou comer minha pipoca.